Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu sou a Marina Morégula, sou analista de conteúdo da Caleb. E nas noites de quarta-feira, aqui nas nossas redes sociais, a gente está falando sempre sobre tecnologia, marcas, comunicação digital. Na semana passada, nossa live foi sobre marketing digital para construtoras. Se você perdeu, mas ainda dá para assistir no nosso IGTV, no nosso Instagram, né, Caleb Design, também no nosso canal no YouTube e no nosso Facebook. Mas hoje o foco da nossa conversa é a área da saúde. O Dr. Carlos Eduardo Diniz Couto, diretor-presidente do Hospital Semper, vai conversar com a gente sobre como os hospitais e clínicas podem se beneficiar com as estratégias de marketing digital. E aí você pode aproveitar para tirar suas dúvidas aqui com a gente nos comentários, tá bom? Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Marina, tudo bem? Tudo Queria jóia? agradecer o convite, viu, da Caleb, participar dessa live. É um assunto muito interessante, ainda mais, né, no meio da pandemia. Essas questões de marketing são muito importantes, né? E eu gostaria, vamos ver se a gente consegue agregar aí a live e dar algumas informações importantes para vocês. Com certeza, a gente que agradece aí por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar, doutor Carlos, te perguntando como que é a relação do Hospital Semper hoje com os seus públicos. Essa relação mudou muito, né? De um ano e meio, um ano para cá, a gente começou, né, um relacionamento de marketing mais intenso. Isso foi muito legal, porque hoje a gente responde às perguntas, às queixas, aos questionamentos muito rapidamente, né? Às vezes uma reclamação que a gente demoraria uma semana, 15 dias, ou às vezes até passaria desapercebida, hoje a gente consegue responder muito rapidamente. Este final de semana, inclusive, teve um evento que me chamou a atenção, que nós estamos mudando os equipamentos do laboratório e isso causou um atraso. A gente está otimizando os equipamentos, isso atrasou um pouco o processo de resultado de exame. E uma pessoa reclamou praticamente ao vivo, né? Praticamente no momento em que teve a demora lá, ela reclamou no Instagram e a gente já conseguiu responder rapidamente. Eu acho que isso é muito importante para a gente justificar as falhas que ocorrem ocasionalmente, tentar melhorar sempre que possível. Isso. A Caleb, a gente cuida das redes sociais da comunicação digital, né, do Semper, e a gente está observando aqui nos últimos 3 meses, né, abril, maio e junho, a gente conseguiu ver que a página do Facebook do Semper teve um crescimento de 60% em termos de likes, e o perfil no Instagram cresceu 110% em números de seguidores, né, ou seja, mais do que dobrou aí o número de seguidores nos últimos meses. Em parte, eu acho que por causa da pandemia, né, que eu acho que as pessoas estão buscando por mais informações de fontes confiáveis sobre o coronavírus. E nesse período, né, de abril, maio e junho, a gente teve mais de 5.800 interações com a marca do Hospital Semper no Instagram e mais de 8.700 interações no Facebook. O que levou, doutor Carlos, a diretoria do Semper a pensar em apostar no marketing digital para o hospital, então, nesses últimos anos? Pois a gente assumiu a direção há 2 anos atrás e uma das ideias realmente era de modernizar o hospital e a relação do hospital com os clientes, né? Eu acho que essa questão do marketing é muito importante para falar o que a gente está fazendo, né? O hospital é um hospital muito antigo em termos de presença, né, na cidade. Vai fazer 60 anos no ano que vem. Nós temos uma tradição muito forte no pronto atendimento na cidade. E sempre as pessoas lembram do hospital com carinho. Eu já conversei com muita gente de várias idades diferentes. Minha mãe, quando eu quebrava a perna, sempre me levava lá. Isso eu ouvi de um ex-governador, inclusive, de Minas Gerais. Então, assim, todo mundo tem uma história com sempre. Cortei o dedo, fui tomar ponto, quebrei uma perna, infartei. Então, assim, com essa questão do marketing digital, a gente começa a se aproximar desses clientes mais, né? Começa a voltar, começa a informar, às vezes cirurgias importantes, feitas, não são feitas às vezes no país, são feitas pela primeira vez no serviço, é importante divulgar esse tipo de coisa, né? Assim, o corpo clínico do hospital, que é um corpo clínico tão diferenciado, eu acho que ele tem aproximado dos clientes, nas próprias lives, ou mesmo publicações informativos de doença, a gente vê um engajamento das pessoas ligando, vamos falar disso, vamos falar de uma especialidade, e médicos realmente de uma qualidade muito alta que estão conseguindo começar a divulgar
o bom serviço que prestam através desse envolvimento. Porque tradicionalmente as organizações da área da saúde, os hospitais, as clínicas já investem mais em mídias offline, né, como rádio, televisão, outdoors. Mas é importante também que a marca esteja hoje nas plataformas que o público está, né? E a gente tem dados aí que eu acho interessante trazer que hoje o brasileiro passa em média 3,75 horas diárias nas redes sociais. Então são quase 4 horas aí por dia conectado, né, nas redes. E na pandemia esse uso aumentou bastante, né? De março para abril, o Facebook falou que ele viu um aumento de 11% no número de usuários únicos, e o Instagram, de fevereiro para o final de março desse ano, né, um aumento de 70% nos usuários. Então as pessoas estão cada vez mais conectadas aí nas redes sociais, e é importante que os hospitais, os médicos, as clínicas conversem com essas pessoas também nessas mídias, né? E segundo uma consultoria global também, a Harris Interactive, que fez uma pesquisa, 66% dos consumidores são influenciados hoje, na hora de consumir um produto ou um serviço, pelas suas pesquisas na internet. Isso já é, assim, 66% já é maior do que os números que os jornais tiveram nessa pesquisa também, que foi de 43%. A TV teve 42% e as revistas e o rádio ficaram em torno de 28%. Então hoje a gente vê que a internet influencia muito as pessoas na hora de tomar uma decisão, né? Seja na hora de resolver um problema no hospital, de procurar um médico. A gente, tradicionalmente, as pessoas iam muito pelo boca a boca, né? E hoje ainda tem o boca a boca, a indicação dos colegas, dos familiares, claro. Mas tem também a questão da internet, né? Que as pessoas têm esse hábito de eu tô com uma dor aqui na cabeça, eu vou jogar aqui no Google para ver o que será que pode ser isso, para onde que eu vou. E aí a gente entra numa conversa muito importante, que é que as informações na internet, elas nem sempre são confiáveis, né? E para quem divulga qualquer informação na internet, é muita responsabilidade, porque esses conteúdos realmente influenciam a tomada de decisão das pessoas, e aí no caso da saúde, essas consequências podem ser, são importantes, né? É importante a gente prestar atenção nisso. E aí eu queria te perguntar, doutor Carlos, se você tem acompanhado os impactos da desinformação, né? Dessas informações falsas, das fake news, das coisas que circulam na internet e que não são sempre verdadeiras na saúde, no seu dia a dia, no hospital. Como é que tá isso? Bom, isso eu acho que se você é da área de saúde, principalmente se você é médico, você passa grande parte do seu tempo nas redes sociais respondendo as mesmas perguntas, né? Se tal medicamento funciona, se eles descobriram a vacina, quando que sai a vacina, que dia que a pandemia acaba. E eu acho que assim, a fake news para mim é uma coisa que eu não consigo entender a origem, né? Assim, o ser humano é muito interessante, porque criar uma coisa tão prejudicial a troco de nada, né? Porque a troco de nada, né? É realmente difícil de explicar. O que ocorre especificamente com a área da saúde, especificamente com o Covid, a gente vê que as pessoas são muito ansiosas pela cura, ansiosas pelo tratamento, né? Nós queremos que a coisa aconteça rápido, porque está todo mundo sofrendo muito, né? Nós sofremos trabalhando, outros sofremos em casa. A ansiedade pelo tratamento torna as pessoas com mais pressa e às vezes um pouco imprudentes, né? E assim, tem sempre uma notícia de que o alcoólatra não pega, então beber álcool é bom, até isso eu já ouvi. De uma forma assim, que assusta. Né? Como que alguém desenvolver esse raciocínio? Então, assim, eu acho que a função nossa nesse momento realmente de tentar, primeiro, tranquilizar a população, na medida do possível. É muito difícil, né? O estresse é um estresse real, justificável, né? Não tem ninguém errado em estar estressado nesse momento. Né? Mas o nosso papel é de mostrar, falar, olha, fica calmo que nós estamos aqui para ajudar. Né? É óbvio que medicina não é matemática, existem opções de tratamento, várias, algumas mais promissoras que as outras, nenhuma 100% comprovada. Então, quando você está num nível de realidade desse, é muito difícil de você tomar decisões definitivas e dar uma resposta que a pessoa quer uma resposta sim ou não. Né? É uma resposta matemática. A medicina não é assim, infelizmente. Então, assim, a gente tem que saber acalmar. Eu acho que o papel, nesse momento, da gente conseguir informar a população é muito importante, né? Tanto sobre isolamento social, uso de máscaras, né? Convívio, isso tudo que a gente assim, tem que fazer. E, principalmente, falar assim, se vocês precisarem, conte conosco, estamos aqui.
Com certeza, eu acho que esse é um aspecto bem legal do marketing na área da saúde, porque não deixa de ser uma forma de cumprir uma das funções sociais, né, de quem trabalha na área da saúde, que é a de transmitir informações confiáveis e tranquilizar as pessoas, não disseminar conteúdos sensacionalistas, né? Então eu acho que o marketing digital para negócios de saúde é com certeza uma forma de levar essas informações seguras, né, de uma fonte confiável para o público em geral, e isso não deixa de ser uma forma de fortalecer a própria marca, né, do hospital, da clínica, do médico, uma forma de se tornar uma fonte de muita credibilidade, assim, reconhecida na internet. E essa é a base do marketing de conteúdo, né? Porque, igual eu comentei, é cada vez mais comum que as pessoas pesquisem por sintomas na internet antes de procurar um médico. E aí é interessante que ela, nessa pesquisa, se depare com o nome da sua marca lá, falando sobre esse conteúdo e orientando sobre esse assunto, né? Orientando sempre, claro, que ela procure a ajuda de um médico e aí lembrando justamente do nome da marca que está levando essa informação para ela na internet. Mas aí a gente pensando, né, nos conteúdos que são realmente de qualidade, de fontes seguras e tal, você acha, doutor Carlos, que esses conteúdos eles ajudam o paciente? São realmente úteis assim na internet? Sim, eu acho que hoje, com a gente vendo tanta gente que não quer ir ao hospital, né, as pessoas evitam de ir ao hospital. Então, assim, a informação é importante. Primeiro, para falar assim: olha, vocês podem ir quando precisarem, vocês estão seguros. E, ocasionalmente, para falar assim: olha, fique em casa. Por exemplo, a telemedicina ela é importante nesse sentido. Quer dizer, a consulta do Covid, do paciente suspeito de Covid, ele sendo feito à distância é muito mais seguro do que o paciente ao hospital, é mais seguro para todo mundo. Desde a pessoa da recepção do hospital que vai ter contato com o possível positivo, quanto a própria pessoa que vai se deslocar e às vezes ela não tem nada e vai ficar num ambiente em que tem pessoas positivas. Inclusive, sobre a telemedicina, quer dizer, eu acho que hoje a gente vê de tudo, né, nessa pandemia, a gente vê laboratório vendendo consulta médica, a gente tem um projeto de telemedicina muito interessante, no qual, com acompanhamento do paciente, inclusive após a consulta, uma coisa diferenciada mesmo. O paciente diabético vai ser acompanhado com orientações de dieta, de exercício físico, mesmo após a consulta, o acompanhamento a longo prazo. Isso tudo é uma parceria, um contrato que a gente está assinando, acabamos de assinar essa semana, e que deve começar a rodar nos próximos 15 dias, eu espero, e que certamente o marketing digital vai ser muito importante para a gente dar mais essa opção para o paciente, né? E uma opção confiável e séria para muitas vezes o paciente que não quer sair de casa, ele se informar e se consultar à distância. Eu acho que isso é muito legal. Com certeza, muito legal. Para quem está chegando agora, meu nome é Marina, eu trabalho na Caleb, no time de conteúdo. Estou conversando aqui com o Dr. Carlos Eduardo, que é o diretor-presidente do Hospital Semper, sobre marketing digital para a área da saúde. Mas eu quero lembrar também que se vocês quiserem, depois aqui da nossa live de hoje, vocês podem ir lá no site da Caleb, que é o caleb.co, caleb.co, e acessar o nosso blog, porque lá tem um artigo super legal com várias dicas de marketing digital para negócios na área da saúde, que vocês vão encontrar lá por escrito várias das dicas que a gente vai trazer para vocês aqui hoje. E aí, puxando um pouquinho do que a gente estava conversando, né, da credibilidade das informações, eu queria lembrar justamente que o marketing na área da saúde ele exige um cuidado extra, porque a responsabilidade de passar essas informações é muito grande, e isso deve ser feito sempre com muita ética, com muita precisão, para refletir também os valores do trabalho do próprio médico, né? E a gente tem, acho que vale lembrar que é uma informação que está lá no nosso blog post, no nosso artigo sobre marketing digital na área da saúde, que existe o Manual da Publicidade Médica, né, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução número 1974 de 2011, que fala justamente o que o médico pode e não pode fazer, né, aí se estendendo para negócios na área da saúde também, o que é recomendável e o que não é recomendável fazer em termos de publicidade. E aí a gente tem que levar isso em conta em qualquer tipo de publicidade, né? Tanto nas mídias offline quanto nas mídias online também. Esse manual, ele diz, por exemplo, que o médico não pode prometer resultados de tratamentos, né? Porque cada tratamento vai depender ali de vários fatores, então é muito importante não fazer nenhuma propaganda sensacionalista anunciando que esse tratamento vai dar certo com certeza para todos os casos, porque isso nem
nem sempre é uma verdade, que não se pode também divulgar procedimentos sem comprovação científica, não pode expor a figura do paciente. Então fica também a recomendação aí para quem for fazer marketing digital na área da saúde de conferir a resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que eu acho que é um passo importante aí para fazer o marketing de forma responsável. Outra dica que eu acho que é legal da gente dar também é que é importante ter um site e um blog, né, para a gente ter mais controle dos conteúdos que são divulgados, que é o caso do Semper hoje, que além dos perfis nas redes sociais, a gente faz também uma produção de artigos para o blog e que fica hospedado no site do Semper, né? Por que isso? Porque tanto o Facebook quanto o Instagram, eles são uma empresa, né, que tem os seus próprios interesses e que funciona lá dentro dos seus algoritmos, que podem sofrer alterações ao longo do tempo. Então é sempre legal que a gente tenha mais controle dos nossos conteúdos, do que a gente está publicando na internet, tendo o nosso próprio site, né? Porque aí você controla lá o que está salvo, o que não está, como as pessoas vão acessar de uma forma um pouco mais segura mesmo. Então, essa é uma outra dica. E deixa eu ver, me perdi um pouquinho aqui no que eu estava falando. Mas aí trazendo pro caso do Semper, né, que o Semper tem o blog, tem o site, tem as redes sociais também. Também separei uns dados que eu acho legal de trazer para o pessoal hoje, que podem funcionar como algumas dicas também, que no caso do Semper, as publicações que têm performado melhor nas redes sociais, ou seja, que têm apresentado mais engajamento, mais curtidas, mais comentários, tanto no Facebook quanto no Instagram, são os posts que têm fotos reais da equipe mesmo do hospital, né? Porque na hora de fazer marketing digital, tem muita gente que apela para as imagens prontas, que a gente pega nos bancos de imagem, que funciona também, que são legais, que são fotos de boa qualidade, mas a gente está vendo que as fotos reais do pessoal do hospital têm um engajamento muito maior nas redes, e não é à toa, né? Porque o pessoal está se vendo ali nas redes, isso é uma coisa muito legal. Então eu acho que uma dica boa para a gente dar para o pessoal também é envolver o próprio corpo clínico, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, nessa produção de conteúdo também. E aí eu queria te perguntar, doutor Carlos, como que tem sido as reações do corpo clínico do hospital mesmo, do público interno, ao se ver, se reconhecer e participar dos conteúdos nas redes e no site, no blog do Semper? Isso é muito legal. Eu tô rindo aqui porque a gente tem grupo das especialidades, né? Eu sou cardiologista, ou nós temos cardiologistas em grupos de WhatsApp, e que quando sai a foto de um deles, a gente sempre comenta no grupo nosso, e dá muito orgulho. Tem os médicos mais experientes, que a gente respeita muito, com aquele sorrisão na cara, aquela foto bonita, né, em contato com o paciente, e aquilo dá muito gosto de ver. E é uma valorização, né? Não deixa de ser uma deferência aos médicos que aparecem, né? E a gente fica sempre na expectativa quem vai ser o próximo, né? E uns ficam enciumados que ainda não apareceram. Inclusive, eu acho que internamente, o que eu estou pensando, a gente vai ter que fazer nova sessão de fotos, porque são muitos médicos, né? Nós temos um corpo com mais de 400 médicos trabalhando lá no hospital. Então, assim, para abranger todo mundo, a gente vai ter que ir aos poucos fazendo sessões de foto e fazendo postagens. Assunto não falta, né? Um hospital geral, com muita especialidade, e a gente tem muito orgulho do nosso trabalho, então divulgar isso é sempre bom. E colocando a foto das pessoas que a gente gosta e respeita, eu acho que não deixa de ser, né, uma homenagem legal. Com certeza. Doutor Carlos, a gente tem uma pergunta aqui da Cláudia Diniz Couto, na nossa live aqui no perfil do Semper. Ela está perguntando até que ponto o marketing digital faz aumentar a credibilidade, acho que para o paciente, né, no hospital. Então, como que o marketing digital vai melhorar a credibilidade do hospital para o paciente, né? A gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é uma oportunidade legal para o senhor falar como que o senhor tem percebido isso na prática, assim. Eu acho que os hospitais trabalham muito sério, né? Assim, os hospitais eles têm uma performance muito ética. Os hospitais de Belo Horizonte são hospitais grandes, respeitados, né? Nós podemos falar isso com muita tranquilidade, né? Os grandes hospitais de Belo Horizonte eles prestam um serviço muito bom. Eu acho que a grande questão do marketing não é agregar seriedade, é divulgar seriedade, né? Assim, a seriedade já existe, e às vezes, como a doença até pré-pandemia é uma coisa que é um assunto que preocupa, mas às vezes não estava tão presente na nossa vida. Eu acho que esse marketing ele aproxima o que é feito e o acesso à informação na área de saúde, um acesso com o conteúdo, né?
aos clientes. Isso é muito importante. A gente viu exemplos aí, você está falando de ética, né? A gente viu exemplos de pessoas que perderam, inclusive o CRM, é, publicando tratamento de Covid em fevereiro, né? É muito triste, é ruim até de comentar isso, porque a pessoa, né, já até perdeu o CRM, mas é o tipo de tentação que, às vezes, uma situação dessas dá para um profissional menos ético, né? E eu acho que a proximidade da informação aos serviços realmente sérios, ela evita esse tipo de coisa, esse tipo de desinformação, né? E simplesmente a seriedade vem por isso, né? Pela divulgação de um trabalho que é feito. No caso do Sempre, nós vamos fazer 60 anos ano que vem. Então, assim, seriedade é o que não falta, né? Então, eu acho que é mais para isso, é para aproximar o cliente mesmo da informação. Uhum. É mais uma forma de reforçar, né, essa identidade de marca mesmo, de alguém que faz um trabalho sério e que já tem credibilidade, né? Não acrescenta credibilidade, só faz ela chegar para mais pessoas. Exato. E o retorno que a gente tem dos pacientes nas redes do Semper é bastante positivo, né? A gente recebe muitas mensagens de pessoas que foram atendidas no hospital e aí vão lá no Instagram depois e deixam um comentário: ah, essa equipe é muito boa, fui tratado com muito carinho, e elogiam o serviço e passam a acompanhar o Semper nas redes depois, né? Que não deixa de ser uma relação ali que vai sendo construída para muito além do atendimento, né? E reclamam também, quando reclamam, a gente usa isso para melhorar, né? É realidade de serviços, então, às vezes, a gente, apesar de fazer o melhor, às vezes não atende a contento, mas a gente sempre tem essa relação, como uma relação de otimizar a nossa qualidade de prestação de serviço, que estamos sempre crescendo, nós estamos sempre buscando excelência, essa excelência ela não é fácil, ela é dinâmica, inclusive, então, às vezes, o que é excelente hoje, daqui a 6 meses, já não é o suficiente, e essa relação é muito importante para isso. É uma relação que começa ali no atendimento, às vezes, e vai num pós-atendimento que, sendo um elogio ou uma crítica, é uma relação de confiança, né? Porque a pessoa vai ver que ela está sendo ouvida, ela vai ver que ela tem um espaço para falar e que as pessoas, e que a marca, né, o hospital, o corpo clínico está interessado em receber um feedback. Eu acho que isso faz muita diferença, realmente cria uma aproximação. E acaba gerando uma fidelização, né? Acaba gerando uma retenção ali de pacientes, de pessoas que se lembram daquela marca, daquele nome, que estabelecem um diálogo ali, uma relação bastante rotineira, cotidiana mesmo. A partir do momento que ela começa a seguir ali o hospital nas redes sociais e acompanha várias dicas de saúde, várias informações, né, sobre datas importantes, lembretes. Acho que isso é bastante interessante, assim, é um ponto importante do marketing digital, essa questão da fidelização e da resposta também às dúvidas comuns dos pacientes, né? Que você chegou a comentar que o que você mais faz aí na internet é responder as mesmas perguntas. E aí, através dos conteúdos, a gente pode já levar essas respostas, né? Porque a gente já sabe, quem trabalha na área da saúde sabe quais são as perguntas mais comuns dos pacientes, quais são as dúvidas que todo mundo sempre leva para o consultório. E a base do marketing de conteúdo é essa, né? É produzir conteúdo em cima dessas perguntas. É pensar como é que eu posso solucionar aqui as dores do meu paciente, as dúvidas que ele tem, com informação de qualidade. Então, uma dica para quem for produzir conteúdo na área da saúde é essa, né? Pensar nas perguntas que os pacientes mais fazem, o que mais chega nos consultórios, na recepção, e como é que eu posso ajudar essas pessoas, né? Até para elas já chegarem no consultório com um entendimento ali um pouquinho melhor, um autoconhecimento um pouquinho mais avançado, para elas poderem acompanhar essas dicas, essas informações úteis assim nas redes sociais. Acho que isso é importante. E outra dica também para quem for produzir conteúdo hoje é pensar em conteúdo interativo, né? Porque a gente está falando justamente da importância de estabelecer aí canais de comunicação que sejam uma via de mão dupla, né? Que tanto não é só o hospital, não é só a marca de saúde que fala e as pessoas só recebem. Não, hoje as pessoas querem ter justamente uma possibilidade aí de responder, de criar uma conversa, mais do que receber informação de forma passiva, é estabelecer um diálogo, né? Então eu acho que uma dica legal é fazer um conteúdo interativo
que é o que a gente está fazendo aqui com as lives, né? Que a gente tem feito as lives da Caleb toda quarta-feira e tem feito lives no perfil do Semper também, conversando com os médicos, principalmente sobre temas relacionados ao coronavírus, para responder as dúvidas do público. Tem sido bem interessante também, porque é uma forma de estabelecer esse diálogo, né? E como é que foi a experiência, doutor Carlos, de participar de uma das lives que a gente organizou no Semper? Teve um bom retorno, assim, do público interno, do público externo? Ah, foi muito legal, foi muito legal. A gente tem uma rede de conhecidos muito grande, o pessoal participou, interagiu. É, eu acho que essa proximidade com as pessoas é muito legal. A gente sempre pode agregar um pouco mais. Essa interação de perguntas e respostas, eu acho que amplia muito o horizonte do assunto que a gente está abordando, e te aproxima das pessoas. Então, a gente consegue, às vezes, responder para uma pergunta que, às vezes, 100 pessoas estavam querendo perguntar, né? A gente atinge um público muito grande, com perguntas, às vezes, porque por a gente estar na área de saúde, já estão respondidas para nós atrás, mas para o público médio não está. Então, eu acho que a live ela humaniza, né, as doenças e humaniza os tratamentos, aproxima, né, o cliente do médico. Isso é muito interessante. As pessoas assim, têm dado um retorno muito positivo. Eu queria te falar um pouco, comentar um pouco da seu comentário anterior sobre a experiência do paciente. A primeira reunião que eu tive com o Caleb me foi apresentado pelo Dr. Kleber Tavares, que é o presidente anterior do hospital. Na época a gente não tinha nenhum relacionamento. E quando a gente foi começar a pensar no projeto, ele me indicou um livro que resume muito o que eu acho que é a nossa visão hoje lá do hospital em relação ao atendimento ao paciente, que é um livro que eu sempre cito nas reuniões com os nossos colaboradores, que é Como se Disney administrasse o seu hospital. É muito interessante esse livro, ele fala muito exatamente da experiência do paciente, muda um pouco o foco da fragilidade que o paciente chega, né, precisando de atenção, dos questionamentos, do básico, né, ele precisa muitas vezes muito mais do básico do que da tecnologia de ponta. E eu acho que a gente tem que agregar sempre isso, né, em relação com o paciente, simplesmente como eu acho que a experiência desse paciente lá dentro não deixa de ser talvez tão ou mais importante do que isso, né? E tudo faz parte do mesmo movimento, né? Que o paciente leve uma boa lembrança da estadia que ele teve no lugar e dá uma sensação de fragilidade tão grande como o hospital. Com certeza, a experiência do cliente vale também para a experiência do paciente, né? Que não deixa de ser ali um momento delicado, que merece uma atenção, merece ser pensado. Vou aproveitar para agradecer aqui a Mi Sweets, que na nossa transmissão aqui no Instagram da Caleb mandou o link do nosso blog aqui nos comentários, porque se vocês quiserem saber de mais dicas, como eu comentei, vocês podem conferir lá o nosso blog post, nosso artigo completo sobre marketing digital no blog da Caleb, é o calebdesign.com.br/artigos, ou então caleb.co, e aí vocês clicam lá na aba de artigos. E tem um comentário aqui também da Cláudia Pires Soares Batista, que para o usuário é muito importante ser ouvido e pode, sem dúvida, aprimorar o atendimento. E ela colocou vários emoticons aqui de palmas, né? Que acho que um comentário sobre isso que a gente estava falando, da importância da relação, né? De estabelecer um diálogo, uma relação de comunicação com os pacientes. Isso aí, Cláudia. E a Cláudia Diniz Couto perguntou aqui de novo como identificar se houve um aumento da credibilidade do hospital para o paciente, né, que faz uso do marketing digital. Aí eu acho que a gente pode comentar que o marketing digital ele precisa ser sempre analisado e mensurado, né? No caso do marketing de conteúdo, a gente começa produzindo conteúdo, a gente começa publicando os posts, as dicas, os artigos no site e fazendo os conteúdos interativos também, as lives, respondendo as perguntas. Só que depois de produzir isso tudo, depois de colocar tudo para rodar, a gente tem que também analisar os resultados, né? Acompanhar como é que está sendo aí a performance desse material, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente pode melhorar. Então, como identificar, né, se houve uma melhora aí da percepção da marca,
desde o início, toda a estratégia de marketing digital ela tem que ser feita pensando em um objetivo. Então, se o meu objetivo é tornar a marca mais conhecida, então passar a ideia de seriedade, de credibilidade para o meu público, eu tenho que pensar em estratégias que vão atingir esse objetivo e eu tenho que planejar como que eu vou chegar lá e como que eu vou medir esse objetivo também, né? Que números são esses? Eu quero tornar a live a marca do hospital mais conhecida, mas como exatamente que eu vou fazer isso, né? O que isso significa para mim? Isso significa mais 3 mil pessoas conhecerem a marca ou mais pessoas do interior de Minas conhecerem o meu hospital? O que significa isso? É preciso mensurar, né, que resultado você quer atingir e pensar como que você vai chegar lá e depois que a estratégia estiver em curso, analisar, né, esses resultados, se eu estou realmente chegando aqui no que era esperado, no que eu queria, ou se não estou chegando e se eu preciso mudar tudo, ou então adotar uma outra estratégia, aperfeiçoar a minha estratégia, né? Você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta, doutor Carlos? De Não, eu acho que identificar? essa pergunta é muito mais técnica e você respondeu muito bem. Eu acho que não acrescento nada, não. Eu acho que é isso mesmo. Essa mensuração é importante e a gente tem esse feedback, né? E tira o achismo do negócio, né? Isso é muito legal, que acaba que você profissionaliza, você consegue estimar com muita certeza, né, o resultado que você está fazendo, se o caminho que você tomou é esse mesmo, né? E eu acho que isso é muito legal, sim. É, a credibilidade do hospital, como eu já disse, né, são instituições muito antigas, a divulgação que você faz é a grande questão, né? E agora, se estimar, eu não tenho dúvida do resultado da campanha que a gente começou, eu não tenho dúvida que o nome do Semper hoje ele é mais lembrado do que era há um ano e meio atrás, né? A despeito de a gente ter tanto tempo, né, de história. Então, eu não tenho dúvida que isso é importante e certamente agrega muito, né, a história do serviço. Que é bom você ter na cabeça, estou com um caso de urgência aqui, para onde que eu vou? Então, assim, lembrar, a marca lembrada é o que a gente busca, né? Não tem dúvida. Uhum. O digital ele permite que a gente acompanhe tudo de uma forma bastante analítica, né? A gente pode acompanhar os dados. Igual eu cheguei a comentar aqui na live que as publicações nas redes sociais do Semper que tem um resultado melhor, que tem mais engajamento, são as publicações que têm fotos do corpo clínico do hospital, fotos reais dos profissionais de lá. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a gente tem um relatório mensal aqui que informa quais foram os posts que tiveram mais curtidas, quais tiveram mais comentários. E nos últimos 3 meses, de abril a junho, entre os 10 posts de maior alcance no Facebook, 5 são com fotos do corpo clínico e os outros 5 são de divulgações de lives, né? E no mesmo período, de abril a junho, no Instagram, entre os 10 posts de maior alcance, né, que tiveram mais visualizações no Instagram, todos os 10 são com fotos do corpo clínico. Então, tipo assim, a gente tem ferramentas, né, para fazer essa análise e para dar essas informações pra gente. A gente não tira, a gente sai realmente do achismo, como o Dr. Carlos falou. E aí, quero aproveitar agora também para agradecer o pessoal que está acompanhando aqui a gente, né? A Rita de Cássia Franco Veloso mandou um oi na nossa transmissão aqui no Hospital Semper. A Vanessa Peço mandou uma carinha aqui também. Oi, Vanessa. Ana Luz também, muito obrigada por acompanhar a gente. E a Cláudia Diniz Couto está perguntando mais uma vez aqui qual que é o perfil do profissional para trabalhar na linha de frente do marketing digital. Eu acho que o perfil do profissional para trabalhar com marketing digital em qualquer área, não só na área da saúde, precisa ser um profissional formado, né, nessa área, pode ser aí na área de comunicação, e a gente tem a publicidade, a gente tem o jornalismo. Aqui na equipe de conteúdo da Caleb, a gente tem jornalistas e publicitários, assim, tem gente que acompanha mais a parte de métricas, tem gente que acompanha mais a produção. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre pessoas que sabem trabalhar, que entendem, né, como é que a gente desenvolve essas estratégias, como é que a gente produz o melhor conteúdo,
e que saibam adaptar essas estratégias também para cada área, né? Porque, igual eu falei, o marketing para a área da saúde tem as suas especificidades, né? Tem uma responsabilidade maior aí envolvida em divulgar essas informações, porque você está lidando com o corpo das pessoas, com sintomas, com doenças, então não pode fazer besteira, não pode sair lá do manual da resolução do Conselho Federal de Medicina, então precisa ser uma equipe profissional que tenha essa noção também do que é importante fazer em cada caso, de saber personalizar mesmo, né? Se eu vou fazer marketing digital para esse objetivo aqui, para essa marca, o que eu posso fazer para personalizar o máximo possível essa estratégia para alcançar o objetivo que esse cliente, esse negócio está querendo atingir, que é um pouco do que a gente faz aqui na Caleb, né? A gente está chegando no final da nossa conversa, então vou aproveitar para dar um oi pro pessoal que ainda que tá acompanhando a gente aqui nos comentários. Tem a Shirley Marília, que mandou um oi, a Valquíria Pretinha também, oi, Alessandro Alfaria, Marco Guimarães, muito obrigado por acompanharem a gente. E, doutor Carlos, tem mais alguma coisa que você quer dizer antes da gente encerrar? Bom, queria agradecer novamente o convite, agradecer as pessoas que participaram, agradecer a você, Marina, pela competência, né? Segui isso com muita sabedoria, muito domínio. Eu acho que o perfil, eu queria complementar, eu acho que o perfil são pessoas muito dinâmicas, né? A gente lida muito com vocês no dia a dia, vocês têm muita informação e o marketing, ele muda muito, muito rapidamente. Às vezes um veículo que é excelente hoje, daqui a 6 meses ele não funciona mais. A gente percebe isso, né, nas análises de anúncio de Google, né, nesse movimento de plataformas de rede social. Então, assim, é muito importante as pessoas estarem muito informadas e eu fico, às vezes, abismado como vocês têm a informação na ponta da língua. Né? Então, queria parabenizar a Caleb pelo trabalho, agradecer por esse período que nós estamos juntos. Né? Espero que fiquemos juntos por muitos anos e com bons resultados como a gente está tendo. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Um abraço. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente também. Márcio Silva Carneiro, Rafa Diniz, Lu Maluf, Ana Morégula, muito obrigada aí por terem acompanhado a nossa conversa de hoje. Na semana que vem a gente volta a falar sobre tecnologia e marketing e comunicação aqui nas redes sociais da Caleb, @CalebDesign. Nós vamos falar sobre links patrocinados, que são os anúncios pagos na web. Eu vou conversar com o William Júnior, que é nosso especialista de mídia de performance aqui da Caleb, para dar dicas e tirar dúvidas sobre essa prática, né, dos links patrocinados dos anúncios na internet. É na próxima quarta-feira, às 18 horas também, então já marque aí na agenda se vocês quiserem acompanhar. E é isso, muito obrigada mais uma vez, doutor Carlos, obrigada a todo mundo que acompanhou e boa noite. Boa noite.